Que alegria estar aqui com vocês. Pode trazer o púlpito, por gentileza. O pessoal fica comigo. A banda pode ministrar comigo aí. A banda pode ministrar. Só muda o tom aí. Põe ré, por favor. Maior. Obrigado. Só quem está vivo diz amém. Quem está vivo diz aleluia. Ô glória. Olha que legal. A referência já está ali, ó. Muito obrigado. Aleluia. Deixa eu fazer aqui rapidinho, Pedrão. Pedrão, as camisetas, Pedrão. Vou fazer um momento de jequiti aqui bem rápido, tá, gente? Você é casado, Pedro? Continua solteiro, não caça problema pra sua vida não, pelo amor de Deus. Aqui, tá vendo essa camiseta que eu tô vestindo aqui? Linda, Jesus Christ, 33, 3 and 3. Como é que faz no 33? 33. Gente, eu trouxe só 3 modelos para vocês, mas lá na loja de vocês, que agora virou minha loja, vocês vão encontrar essas camisetas. E fala pro pai de vocês comprar. E você que é pai, viu? Dá de presente pro seu filho, leva para você também. Porque olha, irmão, uma camiseta dessa, você expulsa até um demônio com uma camiseta dessa. Hã? Tá na merch? Tá na merch, não sei o que é merch não, mas tá lá na merch, Zanilo. Amém? Passa lá atrás, gente. Não deixa não, viu? Pode ser no dinheiro, no Pix, no cartão, no Vale Gás, no Vale Compra. Pode ser na conta do pastor Gustavo. Amém? Só que a cereja do bolo é o seguinte. Meus livros tinham acabado, mas chegou hoje uma caixa lá do Brasil. Lá do Brasil não, eu estou no Brasil, né, gente? É porque quando eu estou fora eu falo isso. Chegou uma caixa de Goiás hoje, os meus 2 livros. Show Ansiedade, Vencendo a Ansiedade em 30 dias. Se eu pudesse, né, eu ia dar de presente um para cada um de vocês, porque todos vocês precisam desse livro verdinho. Adolescentes todos, unânimes, têm ansiedade. Então você que é pai, então você já vai preparando a carteira, porque você precisa levar para o seu filho. O outro livro que eu vou pregar hoje, que é um livro profético e poderoso. Eu sou teu pai, gerando filhos emocionalmente saudáveis. Eu tô vendo que tem gente que já tem papel e caneta aí hoje. Hoje a tampa da chaleira vai voar aqui, tá? Quem prefaciou esse livro foi o pastor Josué Gonçalves. Amém? E olha, a contracapa do livro, um pai dá 3 coisas para um filho: proteção, provisão e destino. É um livraço, gente, vocês não têm noção. Enquanto eu peço o pessoal para colocar aqui, Deuteronômio 6 e 7 para eu ler, quero pedir só um favor. Eu conversei com o pastor Gustavo ali. Como é que é o nome da sua esposa, pastor? Pastor Gustavo e a pastora Larissa, Deus abençoe por me receber aqui. A pastora, esposa do pastor Luiz, Daniela, Deus abençoe, pastora Daniela. Deus conceda a vocês cada dia mais autoridade, direcionamento. Nós estamos alinhando algumas coisas. O Gustavo vai lá em Goiás, em nome de Jesus, na conferência da minha igreja, viu, gente? Vocês vão corando aí, tá? Eu vou pedir uma coisa, eu já estou em casa, porque quando eu mudar para o Balneário, eu vou congregar nessa igreja. Pode tirar o cronômetro para mim ali, por favor? Porque senão eu vou ficar olhando para ele e o TDAH é forte. Ele falou para mim ali, pode ficar à vontade. Claro que eu não vou ficar até meia-noite, tá? Mas até 11h30 eu vou ficar. Tô brincando. Quem quer ficar aqui até 11h30? Quem quer ficar aqui? Então você fica sozinho que eu vou entregar na hora certa. Amém? Aos pais que estão aqui, apertem os cintos, porque hoje vocês vão viajar nessa mensagem, que é muito poderosa. Amém? Glória a Deus pela vida da banda também, tá bom? Eu quero ler 2 versículos para a gente discorrer o que eu tenho para falar aqui. Vamos lá. Deuteronômio 6:6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. O 7. Escute aqui, presta atenção, pais, principalmente para vocês. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Na casa ali, eu quero abrir um parênteses e é meu, tá? Isso aqui é coisa minha. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, parêntese, na mesa. Amém? Só esses 2 versículos. Queridos, pode colocar o banner do título da mensagem.
Eu quero dizer para vocês, primeiramente, que eu me identifico muito com adolescentes, porque eu aceitei a Jesus na adolescência, com 14 anos de idade. Foi uma experiência surreal que eu tive com Deus. Ou seja, eu levantei a mão num culto sem saber o que era, e no outro dia tinha alguém me dando a paz do Senhor. Eu falei, meu Deus, lasquei a minha vida toda. Aceitar Jesus com 14 anos, eu falei, o que eu estou fazendo com isso? Mas eu não sabia, não entendia que aquilo ali seria a melhor escolha da minha história. Só para vocês ficarem animados, Deus chamou várias pessoas na Bíblia na adolescência. Deus chamou o profeta Samuel, que foi o maior profeta na Bíblia, ele era adolescente. Ele não tinha 7, 8 anos, igual todo mundo fala. Quando Deus fala Samuel, ele tinha por volta de 13, 14 anos de idade. Deus chamou José ainda na adolescência, com 16 anos. Deus chamou Davi na adolescência. Deus chamou o rei Josias. Quando ele era criança, a Bíblia vai dizer que com 8 anos de idade ele começou a reinar, mas com 16 ele virou a chave. O que ele fez? Começou a orar, buscar a Deus e tirou todo o altar de Baal e transformou em altar de adoração. Ei! Vocês, eu acabei de falar para a pastora, a esposa do pastor Luiz, vocês vão crescer, essa geração de adolescentes, vão chegar na juventude pipocando, cheio do poder de Deus. Você não entendeu, ali recebeu. Vocês vão chegar na juventude pipocando, cheio do poder de Deus. Adolescentes cheios do Espírito Santo não tem dificuldade para namorar e casar, não tem dificuldade para arrumar um trabalho, não tem dificuldade para ter uma profissão, não tem dificuldade para escolher algo dentro da obra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo todos os dias e vocês terão facilidade. Escute. A primeira frase do meu esboço, que eu já começo assim, ó. Eu vou usar um termo aqui bem parecido com vocês, sabe? Eu vou começar com os 2 pés no peito. Ninguém decola sem uma pista. A pista da vida se chama-se paternidade. Nenhum ser humano decola. Ele tem voo, ele tem uma prospecção, nem uma potencialização sem a paternidade biológica. Senhores pais, hoje eu vim aqui trazer um alerta no coração de vocês e para os adolescentes. Essa fase dos adolescentes é a principal fase que eles têm na identidade deles. A prova disso é que eu terminei um livro agora, só sobre identidade. O título do livro é Spoiler. Eu vou falar as formas que o diabo tem para destruir a identidade do adolescente e as formas que Deus tem para restaurar essa identidade. E o meu questionamento hoje sobre este culto, sobre essa noite, é para mostrar para alguém aqui que todo ser humano nasce com uma necessidade de pertencer. Você nasceu procurando um lugar para se chamar de casa. Deus criou o homem para um relacionamento. O Éden era um ambiente de presença. E antes do pecado existia comunhão. Escute aqui. Deus nunca criou pessoas para viverem isoladas. Nos últimos anos eu tenho orado por meninos e meninas com desejo de morte, de suicídio. Eu estava em um congresso em Boston, nos Estados Unidos, pregando, congresso de adolescente. O cantor Paulo Neto cantou e eu preguei. E eu fiz uma oração no final por pessoas com desejo de morte, senhores pais. E foram 80 adolescentes lá na frente. Só que depois que foram lá na frente, eu dei uma peneirada. Foram 50 adolescentes e 30 crianças, de 8 a 10 anos. E aí, a pergunta é, por que os filhos dos crentes, ou não crentes, possuem problemas emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, sendo que eles estão dentro de um contexto bíblico, né, da igreja? Talvez ele tenha um tênis bacana, um celular legal, uma roupa boa, mas por que esses meninos passam por tantos problemas na identidade? A resposta é, filhos órfãos de pais vivos. E aí eu quero perguntar para você que é pai que está aqui hoje. Quantas horas você tem gastado diante dos seus filhos? Quantas horas você tem gastado entregando paternidade para eles? Sabe por quê? Todas as vezes que você se aproxima do seu filho, entregando paternidade, o diabo não terá facilidade de entrar e destruir a identidade deles. Eu vou falar uma coisa aqui já do início que vai assustar a igreja. Eu estou falando isso, alguns pastores estarão meio arrepiados comigo, mas eu não tenho compromisso com os pastores, eu tenho compromisso com aquilo que Deus me manda. Está cheio de adolescente com deturpação sexual dentro da igreja. Eu vou repetir, está cheio de adolescente homossexual na igreja. Menina que gosta de menina e menino que gosta de menino.
Sabe o que é isso? É problema na identidade, na paternidade dos pais, distantes demais. Ei, pai, você que está aqui, você é responsável pelo caráter moral do seu filho, pelo caráter espiritual e pelo caráter sexual do seu filho. A sua paternidade biológica intensa vai fazer com que ele cresça com a identidade inabalável. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te pedir uma coisa, faz parte do meu esboço. Toda igreja que está aqui, fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu quero que você escute o que eu vou perguntar para você agora. Quem aqui já entrou em um lugar e se sentiu invisível? Agora imagine uma criança crescendo assim todos os dias. Pode olhar para mim. Você sabia que é na primeira infância que a identidade começa a se desenvolver, do 0 aos 7 anos? Deixa eu te falar uma coisa que eu escrevi aqui no meu livro. A neurociência vai dizer que do 0 aos 7 anos uma criança recebe mais de 86 bilhões de neurônios. É nessa fase que a criança aprende a andar, falar, correr, sorrir. O cognitivo comportamental dela está se desenvolvendo. Se você coloca um menino de 3, 4 anos na aula de inglês, com 3 meses o menino está falando. Se você coloca o menino na aula de teclado, o menino está tocando. E você adulto aí, ó, com 30, 40 anos, para falar 3 palavras em inglês, 1 ano e olha lá. Por quê? Porque seu neurônio parou de produzir com 22. Mas os meninos dos 0 aos 7 anos estão produzindo neurônio. É nessa fase que a paternidade biológica precisa ser entregue. A minha pergunta é, você que é pai que está aqui hoje, quanto tempo você tem gastado com seus filhos? Chegou a hora de você que é pai, que está aqui, diminuir as suas horas de trabalho e incluir seus filhos na sua agenda. A sua agenda semanal, sua família precisa fazer parte dela. Seu filho adolescente precisa fazer parte dela. Escute, toda ausência produz uma fome. A presença dos pais vai fazer com que esses meninos não tenham ausência de amor e carinho, e não vai produzir fome pelo pecado, não vai produzir fome por coisas que não são da igreja. Ei, pai, o seu modo de lidar com seu filho, entregando essa paternidade para ele, você vai entender que ele crescerá saciado de paternidade, de presença de Deus, de comunhão, de amor e de alegria. A ausência que é física, a ausência emocional, pais que estão indisponíveis. Não basta morar na mesma casa, pode existir um abandono dentro da sala. Existem filhos que nunca foram deixados, mas nunca foram vistos pelos seus pais. Sabe aquela tarefa que ele fez lá e tirou 10? Sabe o momento que ele cantou a primeira vez aqui na igreja, ou tocou, ou participou, olha, colocou o crachá e serviu? É esse momento que você precisa valorizar e potencializar a sua paternidade na vida dele. Nem todo jovem ou adolescente que se desvia porque ele é rebelde, em grande parte é pela falta de paternidade. Eu vou fazer uma pergunta e você vai levantar a mão para mim. Quem aqui recebeu um abraço do pai ou da mãe essa semana? Levanta a mão. Está entendendo que é apenas uns 40%? E eu quero perguntar, e quem não recebeu? Gostaria de receber? Sabe o que o abraço do pai faz? Te dá proteção, te dá segurança, te ajuda a firmar na identidade. Eu estou pregando, eu estou vendo gente chorando, sabe por quê? Qual foi a última vez que seu pai disse eu te amo? Qual foi a última vez que a sua mãe te disse eu te amo? Ei pai, ei mãe que está aqui, você foi carente da paternidade lá no passado. Você não teve um pai presente, nem uma mãe. E aí, a psicologia vai dizer que nós temos a tendência de repetir o comportamento em nossos filhos, aquilo que nós recebemos de ruim dos nossos pais. Isso aqui se chama ciclo. Repita comigo, ciclo. Olha para mim, está conversando ali no meio, olha para mim. Ciclo, repita comigo, ciclo. Um ciclo de repetição faz parte de uma geração que é pecadora, que é promíscua e é uma geração sem Deus. Mas o ciclo quebrado faz parte de uma geração cheia do Espírito Santo. Ah, o meu pai não me amou, por isso que eu não consigo amar. Ah, lá na
na minha família, lá no passado, houve divórcio do meu bisavô, houve divórcio do meu avô, houve divórcio, e vai ter divórcio. Não vai ter divórcio na sua família, meu irmão, minha irmã, sabe por quê? O ciclo da maldição foi quebrado. A orfandade não é a falta de um pai, é um sentimento de não pertencimento. A orfandade é morar numa casa e continuar se sentindo sozinho. Quantas vezes seu filho já se sentiu sozinho sem você? Quantas vezes você já sentiu, você que é pai e mãe, você chega cansado, chega do trabalho, o seu filho está esperando, sabe o quê? Um sorriso, um eu te amo. Seu filho está esperando, vamos jogar videogame, vamos brincar de boneca. É você que é pai de criança. Seu filho adolescente quer ir no cinema com você. Deixa eu te contar um testemunho aqui. Uma pastora, amiga minha, lá da Irlanda, eu fui para um congresso dela esse ano, e ela me pegou no aeroporto, e no meio do caminho ela disse: pastor Douglas, eu tenho que te confessar algo. Eu falei: confessa, pastor. Eu quase perdi a minha filha de 16 anos. Eu falei: como assim? Ela ficou doente? Não, eu quase perdi a amizade dela. Eu falei: por quê? Não, porque eu reparei que quando eu chegava na sala, que ela estava numa sala, ela saía. Eu reparei que quando eu chegava no ambiente lá da igreja, ela saía. Eu percebi que ela foi desligando emocionalmente de mim. Presta atenção, pai. Seu filho vai dando sinais de desligamento e você só precisa acordar. O problema dos pais dessa geração é que você não falta emprego, porque senão o seu ponto é cortado. Você não falta reunião de negócio, senão você não fecha o negócio milionário. Mas você só esquece de ser pai e mãe presente nos seus filhos, que é seu maior tesouro. O nosso problema é valorizar o que é de fora e esquecer que é o mais sagrado, que é a nossa família. Não vale a pena o seu sucesso financeiro e seus filhos crescerem com a vida emocional destruída e sem a tua presença. Não vale a pena o seu sucesso profissional e seus filhos crescerem sem a tua presença com a vida emocional destruída. Se for necessário, pede conta. Se for necessário, fecha essa empresa. Se for necessário, não sei o que você pode fazer. Volte a ser pai, volte a ser mãe, volte a abraçar, a orar com ele, a chorar com ele. Escute. Ela falou assim: Deus, ela foi para oração, pastor Gustavo, pastora Larissa, foi para oração. Porque o crente tem que orar, né, irmão? Só que tem coisa que Deus não responde, não. Você sabia disso? Vem cá, vou trazendo um modo bem chulo. Deus está lá de braços cruzados dizendo: não vou te ouvir, pai negligente. Não vou te ouvir, mãe negligente. Você está achando que eu sou do gênio da lâmpada, que você esfrega e eu saio e você faz 3 pedidos? Primeiro você tem que agir na terra para eu começar a reagir no céu. Ela falou assim: Deus, o que eu faço? Eu orei, jejuei, consagrei. O Senhor não vai mover o céu, não. A minha menina, eu estou perdendo a minha menina. Estou falando de uma filha de pastor. Aí Deus falou assim para ela: larga um pouquinho as ovelhas e vai cuidar da sua principal ovelha, que é a sua filha. Deus falou assim para ela, irmão, foi bem claro que ela ouviu de Deus: assista uma série com ela. E ela falou assim: Deus, assista. E ela foi e perguntou assim: meu Deus, como que eu faço para achar uma série? Como é que eu faço para achar uma série? Escute, ela foi lá no GPT, série para adolescentes. O que apareceu? Como é que é o nome da série? Dorama. Alguém entendeu? Escute só. Ela colocou assim: qual que é a mais assistida? É uma lá que fala disso aqui, de coração. Quem já assistiu ela? Eu acho que tem um negócio de amor lá, não sei. E aí ela começou a assistir aquela série com a filha dela. Presta atenção. Dizendo ela que lá pro 4º, ou 5º, ou 6º episódio, a menina dela de 16 anos, que não aguentava nem chegar perto dela, já estava assistindo a série deitada no peito dela. Ela resgatou a comunhão e é o amor da filha dela, pastor Gustavo, com uma série. E ela disse para mim: Douglas, o negócio aqui em casa está tão interessante, a nossa comunhão, que eu estou lavando vasilha, ela está lá na escola no intervalo. Mãe, prepara tudo, porque 3 horas da tarde é a nossa série. Fala pro papai que ele vai brincar com o nosso irmão, que não... é nós, estamos juntos, comunhão, gente. Eu sei que alguém aqui já sentiu dor da orfandade, mas a nossa dor não pode virar a nossa identidade. O que fizeram comigo explica minhas feridas, mas não determina o meu destino. Ei, olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, existem muitas dores
que causaram em você, e você não teve o controle sobre elas. Mas a partir de hoje, Deus está te dando autoridade para te dar o controle daquilo de ruim que fizeram com você. Eu quero profetizar para você, levanta a tua mão. Ei, essa dor não vai destruir a sua identidade. Você vai ter um domínio sobre isso a partir de hoje. A dor da orfandade não vai te entristecer mais, não vai tirar mais a sua paz. Ei, adolescente, você é amado. Adolescente, você é amada. Seu pai não te amou da forma que você queria, mas não me esquecerei de ti. Continua com a mão levantada. Salmo 27:10. Eis que eu tenho teu nome gravado na palma da minha mão. Ei, Isaías 49:16. Eis que eu tenho teu nome gravado. Página 57. A palavra dos pais desenha o futuro profético dos filhos. As palavras dos pais dão um destino para os filhos. Você tem liberado palavras sobre o seu filho, pai? É na hora que ele está dormindo, na hora que ele está acordando, na hora que você está levando para a escola. Põe a mão na cabeça dele e começa a declarar identidade. Você está reparando que seu filho está depressivo? Ei, a depressão não é permanente, é apenas um estado emocional que vai passar, é uma estação. Ah, pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço mais. Irmão, desacelera um pouco. Vai para a paternidade biológica entregue na arquibancada. Vai para a paternidade biológica entregue lá no circo. Levando no circo. Meu filho ama circo, Azaf. Leva para a praia, não sei. Meu irmão, a paternidade biológica é construída nos pequenos detalhes da sua história. A igreja não é responsável pela paternidade dos seus filhos, nem a escola particular e nem a creche. Eu não sei onde seu filho estuda ou frequenta. O seu filho precisa de afirmação de identidade. E para que isso aconteça, você precisa estar presente. As pessoas que sofrem traumas na infância podem apresentar os seguintes comportamentos: de inibição, de repúdio a elogios, de agressividade e de isolamento. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece algum adolescente que se corta, que se mutila? Levanta a mão. Quem se conhece? Olha o tanto de gente. Pais, vocês sabiam, pais? Isso aqui é para deixar vocês de orelha em pé. Vocês sabiam de cada 3 pessoas dentro dessa igreja, uma sofrerá uma tentativa de abuso sexual ou já sofreu? E o que eu te falo por quê? Porque os pais trabalham muito, esquecem de cuidar dos filhos e os abusadores se aproximam. Você sabia que talvez o seu filho que está do seu lado aí já sofreu uma tentativa, mas ele nunca te contou porque ele tem medo? Existe um negócio no cérebro que quando um menino é abusado sexualmente, o abusador ele ganha a mente da criança de uma forma tão demoníaca que a criança não conta. E aí, irmão, as brechas que são abertas pela paternidade distante são grandes e enormes. Eu vim aqui como homem de Deus para dizer: está faltando mesa. Eu vim aqui para dizer: está faltando o café da manhã junto, está faltando o almoço junto, está faltando o jantar junto. Porque no tempo de mesa vai gerar conexão emocional entre pais e filhos. Não foi à toa que o último livro do Antigo Testamento termina dizendo: farei eu voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Presta atenção, Jesus está entrando dentro de um contexto no Novo Testamento dizendo: até ontem, até antes de ontem, até milhares de anos, vocês conheceram um Deus que era selecionado para os fariseus, para os melhores da fila. Mas hoje eu quero tirar essa capa desse Deus todo-poderoso que vocês não precisam, e estou apresentando para vocês um Deus que é pai, de um Deus que é pai, de um Deus que ama, que cura, restaura, levanta, capacita, transforma. Esse Deus está aqui nessa noite, está tirando o velho e está trazendo o novo. Vou te falar o que aconteceu para eu chegar aqui hoje. Segunda-feira eu chego. Segunda-feira, terça-feira eu chego num hotel em Curitiba. Eu ministrei num culto, 80 vidas na frente com desejo de suicídio liberto.
15 ou foi 18 almas aceitou Jesus. Eu vou pro hotel dormir de madrugada. Eu tenho um sonho com meu filho de 1 ano e meio. Pastor Gustavo, eu sonhei que um homem com um abusador sexual tinha tentado abusar do meu filho de 1 ano e meio e que cortava ele todo. Meu filho de 1 ano e meio. E eu mandei uma mensagem. Detalhe. Como é que é o nome daquele pastor que estava? O Lucas? É Lucas aqui. O pastor Lucas, eu acordo de manhã e tem uma oração do pastor Lucas no WhatsApp. Irmão, você não está entendendo a oração. Eu sonho com aquilo e o pastor Lucas me manda uma oração de proteção sobre mim. Irmão, o alinhamento espiritual que Deus me colocou dentro dessa igreja aqui, irmão, era para eu estar aqui numa outra ocasião, mês passado, numa quinta, e não deu certo. Deus proveu o domingo, me conectou com vocês, e o pastor Lucas me manda uma oração de proteção familiar. Na quarta-feira eu preguei numa cidade que chama Lapa. Segundo as pesquisas, é a cidade que mais tem pessoas que se matam no Paraná. Irmão, foi mais de 30 lá na frente que eu desejo de suicídio e virou aquele libertação e almas, aquele negócio. Aí eu vou dormir na quarta-feira. De madrugada, adolescentes, não se assustem, porque eu quero mostrar para vocês que existe um mundo espiritual. Existe diabo e existe Deus. Vocês estão do lado de Deus, né? Então se prepare para vocês enfrentar as coisas do mundo espiritual. Sabe o que aconteceu comigo? Já é a segunda vez. O diabo manifestou dentro do meu quarto e foi na minha garganta e pegou na minha garganta. Isso aconteceu comigo na Bahia, primeira vez que eu entrei na Bahia. E quando ele já estava quase me matando, que eu estava perdendo fôlego, eu de olho aberto, vendo tudo, eu gritei e disse: sangue de Jesus tem poder. Eu quero dizer para você que naquela hora eu acordei e o diabo sumiu do meu quarto, irmão. Coração na boca. E o pastor que me levou para o outro hotel ontem disse: olha, você não está lutando com demônios que são apenas dentro de igrejas, mas demônios territoriais. E hoje, pela manhã, o meu filho de 1 ano entra para dentro do banheiro. Escute isso aqui, da minha área lá do fundo. Ele fica um pouquinho perto do vaso e sai. Quando ele pisa fora, o box explode. A babá dele que estava lá perto do box cortou toda. Meu filho de 1 ano e meio. E eu comecei a entender o sonho. Eu vi o rosto dele cortado. Passou-se 1 hora, minha esposa liga: ó, tô indo pro médico com o Azaf, meu menino de 9 anos. O que aconteceu? Entrou um negócio dentro do olho dele, ele tá desesperado. Minha esposa pegou ele, colocou no carro, foi no hospital e estava demorando. E a médica teve que ir lá raspar o olho do meu filho. Eu saí hoje 10 horas da manhã para vir para cá. Quando eu chego no meio da estrada, um acidente de caminhão. O ônibus parou, eu falei: pastor Gustavo, pede intercessão que hoje eu acho que eu não chego do culto. Mas no momento eu saí, levantei a minha mão e disse: nenhuma arma forjada contra a igreja prevalecerá. Deus tem uma missão. Deus me trouxe aqui hoje, eu não tenho dúvida. Ei, Pai, Deus me trouxe aqui para entregar algo para você hoje. Escute. O ônibus liberou. E eu coloquei no relógio e falei: se eu for de ônibus, eu vou chegar lá 9h30. Ia para estar chegando aqui agora. O que eu fiz? Liguei para um amigo de Joinville. Falei: ó, o ônibus vai descer em Joinville. Visão, entregando para os seus filhos aquilo que eles pedem. Eu vim aqui para dizer para pai que entrou aqui hoje, que Deus não vai permitir que essa dor da orfandade que você teve na sua infância, você transmita para o seu filho. Seu filho vai ter um pai que vai ajudar a acelerar as promessas do Senhor na vida deles. Aleluias. O seu filho tem um destino profético que depende de você para que isso aconteça. Já estou indo para o final. Escute só. Eu quero dizer para você assim: você não é órfão, você é filho de Deus. Eu vou repetir porque você não deu glória necessária. Você não é órfão, você é filho de Deus. Agora você vai colocar a mão assim no peito. Todo mundo. Repita comigo assim: eu não sou órfão. De novo: eu não sou órfão. Agora bem alto: eu não sou órfão. Agora bem alto: eu tenho um pai. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Nessa geração que está crescendo na igreja, uma geração que precisa de afirmação paterna e materna. Mãe, a sua função dentro de uma casa, segundo o campo da psicologia, é entregar amor, carinho, afeto
E a parte sensível de quebrantamento vem da mãe. E quando a mãe é distante, o menino e a menina crescem até dificuldade de namorar e casar. E aí, quando a mãe é distante, a menina cresce com as crises existenciais, porque ela se sentiu inútil. Ou o rapaz, o menino também. A parte masculina dentro da engrenagem, você afirma a identidade do filho, principalmente a sexual, financeira. E aí, domingo de manhã, quando eu estava pregando, eu dei uma estatística, eu vou repetir. Em uma casa onde o marido e a esposa são crentes, 83% dos filhos ficam firmes na igreja. Em uma casa onde os dois são evangélicos, 83% fica firme. Em uma casa onde só tem a mãe, apenas 17%. Porque o pai é que eleva a espiritualidade do filho. Irmão, o macho, alfa, sacerdote, até quando você vai viver essa vida medíocre de espiritualidade que você tem? Quem puxa o jejum na tua casa é você. Quem puxa a oração é você. Quem lê a Bíblia é você. Quem determina a autoridade virada financeira é você. Quem dá proteção, provisão e destino é você. Deus está falando: ei, assuma o seu lugar de sacerdote, e você vai ver que a sua casa será direcionada. Acorda os meninos de madrugada para orar. Acorda cedo para vir no culto de domingo. Vai ficar até domingo para mais tarde. Nunca. Vamos para a igreja. Culto. Igreja é lugar de restauração, de transformação, de afirmação na identidade. Quem não recebeu amor tende a repetir os padrões. Pai alcoólatra, pai frio, pai adúltero, pai ausente. Dor não tratada vira herança, mas cura também vira herança. Oh, aleluia! Diante de todo esse contexto, Deuteronômio é um ensino dizendo: aí, irmão, escute aqui. Mesa, fala assim comigo, tempo de mesa, fala. A mesa gera 3 tipos de coisa, mas antes de eu falar dessas 3 coisas para a gente orar, a expressão sentado na tua casa, aqui que eu li, revela algo profundo. O ensino espiritual acontecia no ambiente cotidiano, especialmente na mesa. Eu contei um testemunho. Quem não estava domingo aqui? Quem não estava domingo quando eu preguei? Quem não estava? Muita gente, a maioria, então que beleza. Escute. Uma menina de 14 anos no Brasil se matou. Aqui no Brasil se matou ano passado. E ela deixou uma carta. Você sabia que o suicida não quer morrer? Sabia que o suicida, que é a minha área, né? Em 18 anos orando por pessoas suicidas, já são mais de 110 mil almas libertas para a glória de Deus. Vocês sabiam que o suicida, ele quer se livrar da dor? Do momento de angústia? O suicida ama a vida dele muito mais do que nós. Porque ele fala assim: Senhor, a minha vida é tão preciosa, mas está passando por essa dificuldade, eu quero me matar. E a menina deixou uma carta: eu vou me matar, eu vou sair dessa terra, mas eu vou explicar o porquê. Porque eu estava no jantar junto com a minha família, e eu queria conversar, mas estava cada um no canto da sala. Eu estava querendo expressar as minhas dores, os meus anseios, mas estavam cada um no celular. E aí eu pergunto: qual foi a última vez, pai, mãe, que você se assentou na mesa com seus filhos sem pressa, sem acelerar o cronômetro, sem dizer: ó, tem 15 minutos só? Não. A mesa gera 3 tipos de coisa. Primeiro, a mesa cria conexão emocional. Durante as refeições, o diálogo flui naturalmente. O filho se sente ouvido. O pai observa as emoções e comportamentos. Estudos internacionais sobre dinâmica familiar mostram que a criança, que o adolescente, que o jovem, que faz refeições frequentes e diárias com seus pais, apresentam melhor estabilidade emocional, maior vocabulário de comunicação e menor probabilidade de se envolver em coisas ruins e que não prestam. Ei, a mesa, está tudo aqui no livro, página 61. Acredito que a mesa tem o potencial para se transformar no altar da família. É claro que não se trata de um lugar exclusivo, porque Deus deseja se encontrar conosco onde nós estamos, onde nós clamamos a Ele. Mas eu acredito que a mesa tem um potencial poderoso para se transformar em um altar da família. Ei, a mesa forma caráter. Caráter é formado em conversas simples como foi seu dia? O que você aprendeu hoje? Você tomou alguma decisão difícil? Com quem que você conversou hoje até mais tarde, que eu percebi lá no WhatsApp? Que selfie foi aquele diferente que você fez? Ei, sua filha está sensualizando na internet, você nem está prestando atenção. É um gatilho do diabo para colocar ela para prostituição. Quando eu falo prostituição, no termo bíblico, é para fazer coisa que não deve antes do casamento. Entrar numa vida sexual precoce.
Vida de pornografia. Se eu falar para vocês o número de gente que acessa pornografia sentada dentro dessa igreja, vocês assustam. Estou falando de crente, tá? E aí, os seus filhos estão na sua frente, querendo chamar a sua atenção com automutilação, e você não presta atenção, porque você está trabalhando demais, irmão. Seu filho está gostando da menina, aí você precisa chegar no cara e falar, você vem cá. Primeiro que você não tem dinheiro para bancar o namoro, então você vai trabalhar primeiro e só namora para casar. Eu quero profetizar que Deus vai colocar uma mulher de Deus na vida dos rapazes. E Deus vai livrar vocês de todas as raparigas do mundo, vai livrar. E Deus vai colocar na vida das meninas homens cheios do Espírito Santo. Ei, mulher não gosta de... Ei, presta atenção. Mulher não gosta de homem de barriga de tanquinho. Mulher gosta de homem que paga boleto. Entendeu? Escute, vem aqui. A mesa é escola de valores. A mesa é espaço de correção amorosa. A mesa é um ambiente de ensino sobre respeito, gratidão. E a terceira e última coisa que a mesa gera, ela constrói memória afetiva. Muitos adultos não se lembram de presentes caros, mas se lembram de risadas na mesa, conselhos do pai, orações antes de dormir. Essas memórias moldam a segurança emocional. Eu aqui encerro dizendo para alguém que está aqui agora, para você que entrou aqui hoje, o Senhor de Deus manda dizer para você: chegou o tempo dele curar suas feridas, tirar a sua velha identidade que você carrega de dor, e na hora de restaurar tudo aquilo que você tem precisado na presença dele. E você que é pai que está aqui, chegou a hora de você ter uma autorreflexão e perceber qual é a paternidade que você está entregando. Uma paternidade segura, uma paternidade frágil. Homens, quando há um homossexual dentro de casa, quando o menino se inclina para a homossexualidade com a menina, 99,999% é culpa do homem, figura masculina, que está falhando. Como você tem sido como pai? Oh, Jesus. Deus está falando com alguém.